Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Sandro Fontes. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse canal aqui a gente está falando vários assuntos sobre teologia, sobre a palavra de Deus, sobre várias instruções. E hoje nós estamos aqui para a nossa segunda aula do nosso curso médio de teologia e a matéria que nós estamos estudando é a teologia do Antigo Testamento, tá bom? Então fique ligado que hoje o conteúdo está maravilhoso, você que tem a apostila, faz o acompanhamento aí, tá bom? E, claro, deixa suas perguntas aqui no comentário para que a gente possa estar respondendo para vocês, tá bom? E antes de começar a nossa aula, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Dá um clique aqui no sininho, ative as notificações para que o YouTube possa te informar sobre cada vídeo que a gente vai estar publicando aqui, tá bom? Toda semana vai ter conteúdo novo e além das aulas de teologia que a gente vai estar colocando aqui, a gente vai estar toda semana também trazendo informações na questão teológica, informações de diversas áreas com base bíblica, vamos estar trazendo pensamentos, ministração da palavra. Então é um canal muito completo para edificar a tua vida e o teu ministério, tá bom? Deixe o seu like e preste atenção na nossa aula. Olá pessoal, bora lá para a nossa aula. Estamos aqui com uma aula muito boa. Nós já tivemos a primeira aula, tá bom? Se você perdeu, está aqui na playlist, você procura a nossa primeira aula. Hoje é a segunda aula e você acompanha aqui a partir da página 5, onde nós paramos, onde vai estar falando sobre a era da monarquia, tá bom? O que seria a era da monarquia? Foi quando começou o povo de Israel ser governado pelo rei. Na verdade, quando Israel quis um rei, ainda não era da vontade de Deus, porque até o presente momento Israel estava sobre o governo teocrático. O que é o governo teocrático? É o governo de Deus, tá? Então, só que Israel vendo as outras nações, outros povos tendo um líder físico, um rei, e eles também quiseram um rei. Na verdade, Deus permite, tá, que Saul fosse o primeiro rei de Israel. A gente vai ver isso e Samuel consagra, separa Saul para ser rei. Começa muito bem o reinado dele, porém Saul chega um determinado momento que ele acaba deixando de lado de seguir as orientações de Deus e começa a fazer o que ele achava que era melhor. Né? O grande problema é quando a pessoa acha que não precisa mais de Deus, que já sabe fazer tudo. Né? Então, uma das grandes consequências que trouxe para o seu ministério, para o seu reinado, foi desobedecer a Deus. Então, por esse motivo, nós conhecemos e a última ordem de Deus, ele descumpre e Samuel vai até lá e destitui ele do cargo, da função de rei. Deus já não queria mais Saul como rei. Então começa a era da monarquia sobre a nação de Israel, onde a gente vai encontrar vários reis onde governaram sobre a nação, tá certo? A gente vai encontrar aqui abaixo também, quando depois que Saul é destituído do cargo, nós conhecemos a passagem, 1 Samuel capítulo 16, quando Deus fala para Samuel que ele já tinha escolhido outro rei, para ele não ficar tanto clamando, porque Deus já tinha um rei para Israel, que foi Davi, e a gente vai encontrar quando Deus, o reinado, né, de Davi foi um reinado muito próspero, foi um reinado onde muitas promessas de Deus se cumpriram no reinado de Davi, inclusive as promessas de Deuteronômio capítulo 28, e aí Deus dá continuidade através da família de Davi e depois Salomão, que fez uma obra extraordinária, reinou por mais de 40 anos, fez a construção do templo. Então a gente vai encontrar esse período dos reis, os períodos da monarquia que Israel teve para lhe trazer uma orientação, poder conduzir aquilo que Deus queria. Né? O grande segredo que eu encontro em todas as
as funções, seja funções eclesiásticas, funções sacerdotais, função na monarquia, o que eu vejo é que Deus, ele nos mostra que é fundamental, é importante que haja um líder, que haja um responsável, que haja um condutor, seja num departamento, seja numa nação, é necessário, como a gente falou na primeira aula. E o segredo de ter um bom governo, de ser um bom líder, principalmente na questão de Deus, na obra de Deus, é obedecer aquilo que Deus tem para o povo. Porque o líder, ele está entre o povo e Deus. A gente vai ver isso no sacerdócio. Os levitas levavam o povo a adorar a Deus. O sacerdote levava a Deus ao povo. Então, o sacerdote, ele tinha a responsabilidade de falar para o povo aquilo que Deus tinha falado para ele e fazer conforme Deus havia orientado. Não é diferente nos tempos atuais, tendo em vista que Deus nos dá a orientação daquilo que devemos fazer. E um dos canais das orientações que Deus nos dá é através da palavra de Deus. Nós falamos na primeira aula que é fundamental ter o conhecimento da palavra de Deus, viver uma vida envolvida nas escrituras, estudando, analisando, meditando, para que através do conhecimento da palavra nós venhamos ter o direcionamento para a nossa vida e para a vida daquele povo que está sobre a nossa responsabilidade. Tá certo? Uma questão aqui importante que nós vamos estar abordando aqui é sobre as questões da revelação. A gente falou um pouco sobre isso, que Deus ele usa desse método, até nos tempos atuais, para as revelações, para falar com o povo. Primeira questão aqui, distinção entre revelação e apreensão. A compreensão vinha à medida em que o homem ponderava a revelação feita. O profeta recebia a revelação, avaliava, ele examinava com atenção. Então, uma das coisas que acontecia era quando Deus trazia a revelação para ele analisava aquela revelação para poder transmitir ao povo. A gente vai encontrar diversas vezes a palavra de Deus dizendo, veio a minha palavra do Senhor. Essa era uma forma de revelação. Quando você vê essa expressão na Bíblia, é porque o profeta estava recebendo de Deus uma revelação para levar para o povo. E algumas das vezes, a gente vai ver aqui, que ele ouvia essa revelação, recebia essa revelação, analisava para poder transmitir ao povo. A segunda questão era uma revelação parcial. O que era a revelação parcial? Algumas coisas foram reveladas, mas não foram explicadas. Então, muitas das vezes, Deus, ele trazia uma revelação para o profeta, mas nem sempre essa revelação era explicada. Tem até a referência aí na sua apostila, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas reveladas pertencem ao homem, as ocultas pertencem a Deus. Deus nem sempre, e Deus também não tem essa obrigação, de trazer uma revelação e explicar de uma forma detalhada, certo? Você vai observar isso lá em Abraão, quando ele chama Abraão para sair do meio da parentela e tal, Deus não explica. Eu costumo dizer que Deus ele dá uma promessa, não dá endereço. Abraão, vai, e eu vou falando contigo no caminho. E algumas vezes acontece isso, Deus trazia a revelação para o profeta e entregava para o povo, mas em tese Deus não explicava o seu conteúdo, o porquê de tantas as coisas, né? E a gente pode trazer para os tempos atuais que muitas coisas, muitos propósitos, muitos planos que o Senhor tem na nossa vida, mas não necessariamente Ele explica o porquê. Muitas das vezes nós estamos passando por um processo e não sabemos o porquê. Sabemos que Deus está no controle, sabemos que muitas das vezes Deus permite nós passarmos por aquilo, mas o Senhor não explica. E muitas das vezes vamos entender no começo, vamos entender no meio do processo ou no final. A gente vai ver Jesus, Mateus capítulo 4, Jesus sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, se você não tem
Se a pessoa não tem um entendimento, ela vai falar, poxa, mas eu estou passando por isso e sem motivo, né? Que eu preciso? Eu sirvo a Deus, eu sou fiel e tal, mas Deus tem as suas formas de nos provar, de nos aprovar, de nos capacitar. E muitas das vezes nós somos provado e aprovado pela permissão de Deus em alguma circunstância. Então, até porque, né, irmãos? Como que nós vamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido com a palavra de Deus, seja na questão de fé, seja na questão de paciência, de perseverança, de longanimidade, de amor, se eu não sou provado nessa área? E quando nós somos provados numa área e de repente nós somos reprovados, nós vamos entender que talvez nós temos a teoria, mas não temos a prática, não é verdade? Nós muitas das vezes temos a teoria, temos o conhecimento, temos a informação, porém, quando nós passamos pela situação, a gente vai observar que o negócio é bem mais complicado, né? Porque falar de fé é simples, falar de milagre é simples, falar de cura é simples, mas quando nós passamos um processo que precisamos de uma cura, que precisamos de um milagre, aí nós vamos observar que o negócio não é tão simples. E quando nós permanecemos, quando a gente fica ali firme e passa pelo processo, aí nós somos aprovados por Deus. E aí é onde a gente começa a criar uma certa maturidade, uma estrutura, começa a realmente desenvolver o ministério, uma vida com Deus, tá certo? E tem também aqui a revelação universal. O que seria a revelação universal? Muitas das vezes Deus traz uma revelação, ou trouxe, né, revelações na Bíblia, estamos falando do Antigo Testamento, revelações diretas para uma pessoa, para um rei, para uma família ou para a nação. Então temos que analisar quando a gente vai encontrar na Bíblia, tem um exemplo aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, todas as famílias, né, todas as nações, em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias. Então, essa profecia, ela abrange todas as nações, toda a terra, né? Mas houve profecias específicas para Israel. A gente vai encontrar isso. Nós temos muitas das vezes a força da expressão de citar algumas bênçãos contidas no Antigo Testamento e nós tomamos posse dessas bênçãos. Porém, muitas delas são específicas para a nação de Israel. A gente vai encontrar quando Moisés separa Arão para o sacerdócio, e a gente vai encontrar ali quando Deus ele dá uma bênção araônica específica para Arão, para aquele momento, para aquela cerimônia. Então, fique entendido que quando você analisar as escrituras, você vai ver que existem promessas para uma nação, para uma família, para uma igreja ou para uma pessoa específicas. Tá bom? Até aí tudo bem, pessoal? Bora lá. Aqui no final da página 6, a gente vai estar falando sobre divisões da teologia no Antigo Testamento. O que seria isso? A gente vai falar de algumas doutrinas que contém no Antigo Testamento, tá? Tem a doutrina da criação, a gente vai falar um pouco hoje sobre a doutrina da criação. Tem a doutrina de Deus, onde você estuda tudo sobre Deus, quem é Deus, a gente vai ver aqui algum das suas personalidades, a gente vai ver aqui dos seus atributos. Então são doutrinas específicas. Doutrina do homem, que é conhecida também como antropologia. A gente estuda tudo sobre o homem. Doutrina do pecado, que é a doutrina ramatiologia, a doutrina do pecado. A gente vai estudar os tipos de pecado, pecado de morte, todo tipo de pecado, a essência, a natureza, de onde veio, o que é pecado, o que não é pecado. Você estuda nessa matéria. E a doutrina da salvação, que a gente vai aprender tudo sobre salvação. Como se faz para ser salvo, de onde veio a salvação, como adquirir a salvação, para quem é a salvação, o que é salvação, enfim. Essas são matérias que contém no Antigo Testamento, que você pode fazer um estudo sistemático de cada matéria e você vai entender um pouco de cada coisa, que nem sempre é simples, como muitas das vezes a gente ouve por aí. As pessoas falando sobre pecado, sobre salvação, parece que tem
tem muitas coisas que parece estar banalizado, né? As pessoas não têm a informação e acabam falando, e temos que tomar cuidado para não virar heresia, tá certo? Vamos lá, a gente vai começar falando aqui sobre a doutrina da criação. E quando se fala doutrina da criação, a gente vai ver várias teorias que não é só da criação, tá? Alguns pensadores, né, alguns cientistas que defenderam algumas teorias, e muitas pessoas acreditam nessas teorias. E nós, naturalmente, acreditamos, cremos pela palavra de Deus na teoria, na doutrina. Na verdade, no meu ponto de vista, não é nem teoria, já é uma tese, porque a gente consegue comprovar pela palavra de Deus. Porém, a gente consegue comprovar pela fé, muitas das vezes, mas a ciência tem nos ajudado bastante, porque está escrito aqui que a ciência, ela é como uma casa de duas janelas, né? Então, a religião e a ciência ela acaba se prostrando para a religião. Nem sempre ela quer fazer isso. Isso, quando eu falo de ciência, eu falo de várias áreas da ciência, muitas das vezes entram em conflito com a religião, com a Bíblia, porque ela acaba indo pela razão, né? Mas a gente sabe que a ciência, para ela comprovar alguma coisa, tem que ter experimento, né? E muitas das vezes eles não conseguem comprovar, tá certo? Vamos lá, temos aqui a teoria da grande explosão, que é conhecida como Big Bang, a partir do estudo de Einstein sobre a teoria da relatividade. Outros cientistas acreditam que o universo era uma bola imensa de hidrogênio que se expandia indefinidamente e alcançaria distâncias quase infinitas. Eles imaginam que em algum tempo indescritível houve uma grande explosão dessa imensa bola de hidrogênio. Daí surgiram os mundos e as galáxias. Então eles acreditam que tinha uma grande bola de hidrogênio e de repente, bum, tem uma explosão e começam a se formar os planetas, as galáxias e tudo que existe hoje. Porém, alguns teólogos, alguns estudos teológicos, vocês vão encontrar que eles atribuem essa teoria da explosão, essa explosão que eles imaginam, eles atribuem à queda de Lúcifer. Quando Lúcifer caiu, foi destituído do céu, já existia uma terra conhecida como terra mineral, não essa que nós estamos, mas já existia uma terra mineral, e com a queda de Lúcifer houve um impacto nessa terra primeira que existia, e essa terra entrou em caos, tá certo? É o que a gente vai encontrar em Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Então Deus não cria nada sem forma e nada vazio. A terra ficou daquela forma pela queda de Lúcifer. Então essa explosão do Big Bang a gente entende que foi esse impacto da queda de Lúcifer. Tem outra teoria aqui, que é a teoria do panteísmo. O que prega essa teoria? O panteísmo declara que Deus e a natureza são a mesma coisa, e então inseparadamente ligados. A ideia básica dessa teoria é que o Senhor não cria nada, mas tudo emana e faz parte dele. Entretanto, revelação bíblica não aceita de modo algum este ensinamento, pois o Criador não é parte do universo, e sim, este foi o Criador. Então, essa teoria do panteísmo, ela acredita que Deus e a natureza é a mesma coisa. Na verdade, não é. Deus cria a natureza, Ele é o Criador. Dentro da história, Deus é o Criador, Ele não faz parte, Ele não é como a natureza. Tá? Então, essa teoria, ela cai por terra porque, na verdade, ela não consegue também explicar a autoexistência de Deus, então eles atribuem desse fato. Tá? E a teoria evolucionista, que é uma grande teoria ensinada nas escolas muito tempo atrás, que é a teoria de Darwin, que ele acredita na teoria da evolução, porém também é uma teoria que não tem experimento e não tem comprovação. Por quê? Por que a teoria parou? Por que a evolução parou? Não é?
a mais conhecida, que falava que o homem veio do macaco, esse tipo de coisa. Por que que não continua essa evolução? Né? Por que que o macaco não continua se transformando, virando? Né? Então, é uma teoria, mas a Bíblia fala lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? E falando aqui em criação, a gente vai entrar naquilo que nós cremos pela palavra de Deus. A Bíblia, ela nos fala desde o começo. Deus é tão maravilhoso que ele teve o cuidado de deixar relatado de uma forma bem explícita não só os bons acontecimentos, como os ruins, e ele deixa no princípio, Gênesis, o princípio, e Deus explica como que se deu a criação de todas as coisas, tá certo? No princípio. O que era o princípio? O princípio está escrito lá em Isaías capítulo 43, ainda antes que houvesse dia eu sou. Então eu costumo falar que Deus é antes, está escrito na Bíblia, Deus é antes. Então Deus começa a criar todas as coisas e em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele começa a criar, quando fala no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Irmãos, olha só, entre o versículo 1 e o versículo 2, milhões de anos se passaram. Por quê? Primeiro, Deus é atemporal. Deus não tem tempo. Segundo, nessa ocasião a eternidade. Não tem tempo, não tem cronologia humana. O versículo 2 de Gênesis capítulo 1, ele veio surgir na queda de Lúcifer. Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Céus e terra. Você vai ver céus no plural e terra no singular. Essa terra, que era essa terra mineral, céus, Deus cria os 3 céus e aqui na criação dos céus, ele cria toda a hierarquia angelical. Tudo que existe foi criado nessa ocasião, inclusive Lúcifer. Então Deus cria anjo, arcanjo, serafim, querubim, trono, principado, ancião, ele cria tudo. Nessa questão, quando ele cria céus, ele já cria tudo isso. O verso 2, ele veio depois de milhões de anos, que a gente não consegue contar. Haja vista que a ciência, né, hoje ela fala que a Terra é um pouco mais velha, mais antiga do que eles falavam antigamente. É natural, porque existem 2 períodos aí, onde a gente vai ver que a Terra, depois que Deus restaura a Terra, versículo 2, a Terra porém era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ponto. Aí Deus começa a reformular, começa a transformar, a reformar essa terra, e aí Deus começa, pelo poder da palavra, bará, trazer existência que não existe, criar do nada. Deus começa a trazer existência a tudo. A única coisa que Deus forma com a mão é o homem, mas todas as outras coisas é pelo poder da palavra. E depois que ele cria todas as coisas, que ele coloca o homem, coloca a mulher lá no Éden, a gente vai observar que também no capítulo 2 se encerra a formação do homem, a formação da mulher, o casamento, ponto. Capítulo 3 já começa narrando o diálogo da Eva com a serpente e a queda de Adão. Só para você ter uma noção. Do capítulo 2 para o capítulo 3 se passa milhões de anos também. Por quê? Porque o período que eles estavam no Éden não tinha tempo também. Eles eram eternos, não tinha pecado. Então, o tempo começou a contar de idade porque Adão era eterno, Eva era eterno. Depois do pecado, Deus limita a idade e fala que depois que ele comeu, ele ia morrer. Então, quanto tempo que eles ficaram no Éden? Você já pensou nisso? Não tem como saber. Eles podem ter ficado 1 milhão de anos, 10 milhões de anos. Não tem como calcular a eternidade. Hoje os cientistas, hoje os físicos, eles conseguem calcular a velocidade, a velocidade da luz, o som, conseguem calcular tudo. Só não conseguem calcular a eternidade. Então a gente não tem como precisar. Eles ficaram 1 milhão de anos, porque para eles 1 milhão de anos e um dia era a mesma coisa. Ok? Está atento aí? Vou tomar um pouquinho de água e você está fazendo as suas anotações? Faça suas anotações aí. Tem alguma dúvida, coloque nos comentários ou manda lá no WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente vai encontrar o tempo da criação, né?
o ato da criação e o autor da criação. O tempo da criação, a Bíblia vai falar que Deus criou tudo em 6 dias e descansou no 7º, porém, aqui também a gente pode pensar uma coisa, tá? Isso é um pensamento. Vamos abrir aqui algo para você pensar. Como naquela ocasião não havia, o tempo de Deus não é o nosso, porque o nosso é Cronos, o de Deus o tempo de Deus é eternidade. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, para nós, um dia, Deus criou em 6 dias, no 7º descansou, para nós é uma semana. Porém, no original, você vai ver, na nossa Bíblia geralmente está escrito, e houve tarde de manhã o primeiro dia. No original vai estar lá, houve tarde de manhã o dia primeiro. Então, de um dia para o outro, quantos anos se passaram? Será que a criação levou de um dia para o outro mesmo? Ou será que demorou 1000 anos para acontecer uma coisa? Né? Então, a gente pode entender que esse tempo pode ter sido 6 dias corrido ou 6.000 dias, 6.000 anos. A gente não tem como precisar. O ato da criação, a gente vai observar que cada dia Deus faz algo, Deus cria, é muito interessante. Quer ver uma coisa interessante? Quando Deus ele vai criar as plantas, os animais, você percebe que ele não forma, ele cria. O que é criar? Porque tem uma diferença, tá? Criar, plano, quando ele fala, e formar é trazer existência. Então ele dá ordem para o mar e o mar forma os animais. Deus dá ordem para a terra forma as plantas, forma os vegetais. Então Deus é maravilhoso, o poder de Deus é imensurável. E é tão importante que aí você começa a imaginar aquilo que João falou. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem é esse verbo? Jesus. A gente vai encontrar a trindade na criação. E você encontra qual é a função, qual é o papel de Jesus na criação? O verbo. Deus fala e quando sai o verbo da boca de Deus, o hálito, e o verbo sai e faz ação e traz à existência o que não existia. É fantástico, irmãos, é maravilhoso. Nosso Deus é poderoso. Então, nós concluímos aqui a nossa lição de hoje, tá? Porque na próxima a gente vai estar falando sobre o ato da criação, sobre o autor, a gente vai estar explicando tudo isso. Então, nós encerramos a nossa aula hoje aqui com a criação de Deus. Então, eu até, para a lição de casa, ia passar para você, dá uma estudada no capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis. Dá uma lida, porque às vezes a gente ouve, a gente não atenta ali na leitura e você vai vendo passo a passo. Quer ver uma coisa interessante que eu vou te passar? A gente vai ver que a maioria das pessoas pensam que a Terra é iluminada por causa do Sol. Que se apaga o Sol, a Terra fica escura, mas não é. Você vai ver que Deus falou, haja luz. Depois Deus criou o Sol. Então Deus criou uma luz antes de criar o Sol. Então quando você vai estudar detalhado sobre a criação, você vai ver como que se deu a criação. E você vai conseguir imaginar um pouco o poder de Deus na criação. Não foi uma coisa tão simples, foi algo extraordinário. A gente vai falar do homem, da criação do homem, a gente vai falar da personalidade, da alma, vai falar do espírito, de onde veio a alma do homem. A gente sabe de onde veio o espírito, de onde veio a alma. E quando Deus cria o homem, faz o formato do boneco, olha como o corpo humano é complexo. Você já parou para pensar? Todos os órgãos que nós temos, a sua funcionalidade. Então, Deus é perfeito, irmãos. Então, aqui nós ficamos maravilhados com a criação de Deus e a gente percebe que hoje, com toda a tecnologia que nós estamos vivendo, a ciência cada dia está descobrindo algo que existe no homem, principalmente na sua mente. E aí a gente vê que para acontecer isso tem que vir de um Deus soberano. Não é de uma explosão, não é da natureza, não é de uma evolução. Não. Isso foi o nosso Deus que criou, Ele planejou isso. Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, Ele planeja o homem. Ele
cria o homem, ele faz um projeto, traz a existência, que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Quem Deus criou primeiro, o homem ou a mulher? Então, dá uma estudada. Na próxima aula, na terceira aula, a gente vai voltar falando sobre isso e tem muito assunto show de bola, tá bom? Uma orientação para você: estude a apostila, anote, faça suas anotações, as suas dúvidas, para que você aprenda. É muita informação, é muita matéria. Se eu fosse ficar aqui explicando detalhado, irmãos, o vídeo ia ficar muito longo. Então, eu pego alguns tópicos da nossa matéria, de cada página, e trago aqui umas informações, até algumas informações extra, tá certo? Porém, você precisa estar estudando a tua apostila, fazendo as tuas anotações, coloca aqui no vídeo, aqui os comentários, porque de repente pode ser dúvida de outra pessoa também, de outro aluno, e aí você também vai poder ajudar outras pessoas com a tua pergunta, ou você pode colocar uma informação que você saiba também, que nós estamos aqui para aprender juntos, tá bom? Que Deus abençoe, e antes de sair, deixa o like, deixa o teu comentário e se inscreva no nosso canal, tá bem? Deus abençoe, até a próxima aula.